Shalom Aleichem. A paz seja convosco. A paz para você que está precisando desta paz. Você que passou momentos difíceis, está precisando de alegria no seu coração. Paz para você. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Olha, nesta noite, eu tenho assim a satisfação de receber aqui um homem que já esteve no mundo das drogas, que já viveu momentos de depressão profunda, mas com a ajuda do Todo-Poderoso, com a ajuda de um servo de Adonai, alguém que importa com ele. Sua vida foi liberta, transformada, e é com muito carinho que eu recebo aqui no Shalom Aleichem, quem? Adilson da Silva. Muito obrigado, bem-vindo, Adilson, aqui no Shalom Aleichem, que Deus abençoe. Amém. Muita alegria te receber. Amém. Adilson, vejo que você é um homem feliz. Já tive a oportunidade de estar adorando com você lá no culto, naquele encontro que nós temos todo sábado no centro de Belo Horizonte, orando pelos empresários. Mas me diz uma coisa, como foi que você encontrou Yeshua ou como foi que Yeshua te encontrou? Na verdade, é como Jesus me encontrou, né? Amém, amém. Porque eu corria de Jesus e Jesus corria atrás de mim. Sempre te procurando. Sempre me procurando e eu correndo e Jesus... Eu achava que Jesus precisava de mim e eu não precisava de Jesus. Até que um certo dia eu vi que eu não precisava de Jesus. E ele precisava de mim e nós dois precisávamos encontrar com o outro. Eu achava que eu era poderoso demais, que Jesus não tinha nada para me oferecer. Mas eu vivi numa época que eu vi numa família muito sofrida e eu achava que o crente não poderia passar fome, o crente não poderia passar dificuldade. E que quem era servo de Deus tinha que ser dono de tudo. E nessa época o Brasil passava uma dificuldade enorme e meus pais eram crentes e eu ficava, que absurdo, que Jesus é esse? Mas eu acabei crendo que Jesus, quando eu encontrei Jesus, que Jesus não era material, mas Jesus era amor. Ele fazia morada, era dentro do nosso coração, não era nas coisas não. Aí que eu conheci Jesus, que então, Jesus era um Deus do amor. Pelo jeito você nasceu num lar evangélico, sua família já conhecia o Senhor quando você nasceu? Quando eu nasci, eu sou de Tabira, né? Tabira. Tabira, Minas Conheço Gerais. Tabira, preguei lá em Tabira quando eu tinha 17 anos. 17 anos. Quando eu era menino, meu pai me obrigava a ir para a igreja. É igual hoje, não. Hoje as crianças vão para a igreja, tudo de bom tem na igreja, tem parquinho, brinquedinho. Então a igreja hoje praticamente é para agradar as crianças. Glória a Deus. Na minha época chegava na igreja, eles estavam cantando, oração o dia todo, jejum o dia todo, e os meninos ficavam lá julgados. E eu ficava assim, gente, igreja é chato demais. Meu pai falava, vai para a igreja à força, não vai, e apanhava, ia apanhando indo para a igreja. E meu pai na dificuldade, eu falava, gente, eu ficava, que Deus é esse? E meu pai nós fomos 14 irmãos, sendo 10 homens e 4 mulheres, e aquilo cresceu um ódio dentro de mim. Eu falei, gente, mas que Deus é esse? Que a gente está passando necessidade, e meu pai fala que Deus é Deus de tudo, Deus de todas as coisas. Eu falei, mas que Deus? Eu não quero esse Deus não, eu vou para o mundo, o mundo tem mais para oferecer. Isso é em Tabira? Em Tabira, Aí no ano de 1977 nós mudamos para Belo Horizonte, chegamos em Belo Horizonte com minha mãe assim com um monte de meninos, os meninos assim, 2, 3, 4, 5, aquela escadinha. Meu pai veio ganhar um salário mínimo, nós vivemos quase 10 anos comendo macarrão com água, o dia que não tinha água tinha macarrão, necessidade, passando fome. Eu falei, que Deus é esse? E eu falava com a minha mãe assim, ô mãe, que Deus é esse? Minha mãe falou assim, ô meu filho, vamos cantar aquele hino. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Eu falei, mãe, mas por que só canta música? Aí eu fiquei quietinho. Aí daí a pouco gritava uma senhora na porta, ô dona Cedina, aqui é uma sacolinha de pão que eu trouxe para a senhora. Eu falei, grandioso. Aí eu aprendi muito com minha mãe. Minha mãe falou assim, em tempo de dificuldade, adore o Senhor. Nós estamos vivendo no Brasil tantas dificuldades, tantas pessoas passando fome. E, queridos, é tempo de adorar.
Nós estamos vivendo a época de adorar o Senhor. As coisas estão difíceis. É verdade. Então, diante dessa situação, você saiu de casa? Dessa O que aconteceu com situação aí, você? quando eu meus 14 anos, me senti dono do meu nariz, né? Eu falei, vamos embora de casa. Aí Itabira abriu um garimpo de ouro, aí eu voltei para Itabira com meus 14 anos, enfiei no meio do garimpo, lá eu comecei a fumar maconha, droga, ganhava muito dinheiro com ouro, e com aquele dinheiro que outro dia estava muito fácil para mim, eu uma vida boa, né? Então rolou no pecado. Mulherada, confusão, droga. E aquilo foi me afundando. E eu falei, gente, mas eu queria ajudar a minha família. Não poderia ajudar, não tinha apoio do meu pai. Meu pai, muito grosso, muito difícil. Ele falava, quem não tem Jesus, não está na igreja, está no mundo. E aí não tinha muita comunicação, né? Tive que dar 14 filhos, um homem que devia viver um trauma na alma, né? Eu ganhava salário mínimo, porque talvez o centavo dele não dava para só preocupação e não tinha tempo nem de ter relacionamento com os filhos, né? Verdade. E aí eu fui vendo que meu pai, apesar de tudo, meu pai passou boas coisas para mim. Mas eu vi que um servo de Deus, né, te ajudou. Isso é muito interessante. Quando eu voltei de Itabira, eu fiquei lá no garimpo, o garimpo acabou, o dinheiro acabou, e eu voltei em Belo Horizonte com os dentes tudo estragados, magro, pesando 39 quilos. Nossa Deus. Às vezes eu atravessava a Antônio Castro assim, tomara que um ônibus me pegue. Que eu não vou ter coragem de entrar debaixo do ônibus vai me pegar e eu vou me matar. Mas eu olhava, pensava assim, mas minha mãe, se minha mãe, coitada, ela já sofre demais, aí eu não me matar por causa da minha mãe. Por mim eu já teria me matado. Até que um dia, não sei como, eu fui parar na porta de uma igreja, Assembleia de Deus. Aí lá eu conversando com os meninos, os rapazinhos falaram, aqui é cheio de meninas. Eu falei, então vou ficar por aqui. Eu estava meus 19 anos para 20 anos, fui ficando lá até que eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele um dia me convidou para sair com ele. Aí eu olhei assim, esse cara esquisito, me chamou para sair com ele. Aí comentei com um amigo meu, esse cara descer meio homossexual. Aí eu falei, não tem nada para fazer mesmo. Agora, uma coisa que eu aprendi muito nesses negócios da droga, mentir. Eu era mentiroso demais. De cada 10 palavras que eu falava, 20 era mentira. Aí eu contava mentira, me auto se afirmava, né? Sim. Que a depressão, eu tinha que me auto-afirmar em alguma coisa. Aí eu falava mentira, aí um dia esse rapaz me chamou para sair, eu falei, vou sair. Aí ele começou a conversar comigo, ele falou comigo, ele falou assim, cara, Deus mandou eu cuidar de você. Eu falei, cuidar de mim, Deus? Como? Eu não tenho nada para oferecer. Aqui há 20 anos, não tinha profissão nenhuma. De que eu ia oferecer? Aí ele, na Assembleia de Deus, a gente parece que não tinha dado certo na época na Assembleia, nós fomos para Lagoinha, a Igreja Batista de Lagoinha, quando nós chegamos lá, a igreja tinha 850 membros. Eu lembro até o pastor Márcio, ele falou, nós estamos 850 milhares, hein? 850 membros, nós temos uma projeção para chegar no ano que vem em 1.500. A igreja era pequena aí, fomos para a Igreja Batista da Lagoinha e ficamos lá passeando também, até que um dia, eu era muito assim, apesar de ter depressão, era muito moleque, né? Aí o pastor Márcio fez um apelo, eu fiz assim com a mão, assim, para coçar o cabelo, aí a irmã, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Falei, não, aceitei Jesus não. Aí terminou o apelo, aí as irmãs foi me agarrou e me levou lá para frente, eu falei, oh Deus, foi de brincadeira, mas no meu coração vai ser de verdade. E aí comecei a turma que ia comigo na igreja falou assim, Deus converteu, aceitou Jesus, vai dar o golpe na Lagoinha em alguma coisa. Tanta mentira, tanta confusão que eu arrumava, as pessoas não acreditavam não. Eu lembro que nesse dia eu cheguei na casa do meu pai e falei com meu pai, hoje eu aceitei Jesus lá na Lagoinha. Aí meu pai virou para mim assim, antes não tivesse aceitado, porque ele era Assembleia, era Batista. Naquela época tinha. Aquela muita... hoje, graças a Deus, quebrou esse paradigma. Eu lembro que eu falei com o pastor na igreja, que era o pastor Jonas, aí o pastor Jonas assim, Adilson, liga não, a sua vida com Jesus que vai provar para ele quem é Jesus na sua vida. Esquenta não. Eu estou vibrando demais com o seu testemunho. Nós temos mais 2 minutos, então me fala assim, agora, nós vamos ter que dar um pulo, né? Porque eu li sua história e sei que eu preciso mais tempo aqui. Como não tem? O que aconteceu que você mudou a sua vida, que você virou esse homem que você é hoje, tão vitorioso? Como é que foi?
Ô, irmão, mudou tanta coisa. Primeira coisa, Jesus entrou nessa história. E aconteceu uma coisa que chamava-se perdão. Apesar de eu estar na igreja há muito tempo, e eu não estava lá quase 5 anos na Lagoinha, minha vida não tinha dado uma vírgula. 5 anos não tinha mudado nada. Não mudar nada. Eu falei, que é isso? O que está acontecendo? Aí até um certo dia um irmão falou comigo assim, ô Adilson, você tem uma coisa dentro de você, você é um cemitério ambulante. Eu tinha ódio, meu pai. Né? Cemitério ambulante, eu tinha ouvido. Tinha um monte de gente morta dentro de mim. Você tem que liberar essas pessoas. Aí eu liberei essas pessoas, perdoei todo mundo, perdoei meu pai e tal. Gente, foi assim, aí um dia o pastor Márcio deu uma palavra sobre a viúva e o azeite. Ele falou, irmão, o que você tem? Eu com 25 anos, já não tinha arrumado emprego, o que você tem dentro de você que Deus quer fazer um milagre? Eu falei assim, Deus, o que eu tenho dentro de mim? Eu sei falar bem, então tá, eu vou ser vendedor. Aí um certo dia eu estava num local, num salão de cabelo, que eu varri o salão do amigo para ele pagar o meu almoço. Ele pegou e falou comigo assim, chegou um rapaz com um notebook e falou assim, aqui, eu tô com isso para vender. Ele falou assim, dá para o Adilson é bom vendedor. Eu sei que no final de semana eu vendi aquilo ali, e na outra semana eu já estava ganhando $1.000 por semana. Glória a Deus. E aí Deus, assim, rapidinho mudou a minha vida. Eu que vivia desempregado, Deus criou algo para mim. E hoje você é um empresário bem-sucedido? Sou um empresário bem-sucedido. Já viajou para Israel? Já viajei para Israel, já viajei para o Brasil inteiro. Eita, maravilha. Eu gostaria de ter mais meia hora aqui, Adilson. Mas vou fazer o seguinte, como eu não tenho mais tempo, eu tenho que aproveitar uma coisa só. Você vai olhar para aquela câmera ali e vai aproveitar esse último minuto para dizer para esse povo o que eles têm que fazer para encontrar isso que você encontrou, virar esse homem próspero, abençoado e cheio de vitória que é você. A primeira coisa que você tem que ser é ser humilde. Para conhecer Jesus, você tem que tirar o eu dentro de você e abaixar lá embaixo. E que Jesus encher isso tudo de Jesus. Deixar que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida. Jesus deixou ele aqui para ele ser o consolador. Ele que vai ali ensinar você não mentir, falar a verdade, caminhar com ele e ser uma coisa generosa, uma pessoa generosa. É isso que você tem que fazer. Abaixe a sua guarda e deixe que Jesus vai entrar. Que ele está batendo a sua porta devagarzinho e ele vai entrar na sua vida. Amém. Amém. Que Jesus te abençoe, te guarde de todo o coração. Adilson, muito obrigado pela sua presença, mas obrigado mesmo por você vir aqui, por abençoar os nossos telespectadores. Tenho certeza que vidas estão sendo abençoadas. Amém. Que a glória de Deus seja contigo. E você? Não vai embora não, porque eu vou voltar trazendo uma poderosa palavra de Deus para os nossos corações. Fiquem aí. Voltei na bênção, na unção do Todo-Poderoso. E você ouviu esse testemunho maravilhoso do Adilson, contando como Deus mudou a vida dele. Agora eu quero que você se imagine sentado nessa poltrona onde ele estava, para a gente ficar junto. Imagine você aqui no estúdio comigo, para nós falarmos da grandeza de Deus. Quero que você compreenda esta maravilha desta mensagem que eu estou pregando, cada programa, falando da trajetória da semente. E hoje você vai entender como Noé em hebraico, pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Santidade, nos mostrou em qual de seus filhos estava a bendita semente. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 5, Deus vai falando do primogênito, mas depois ele não fala. Ele menciona 3. Os 3 filhos de Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Esse decreto do Todo-Poderoso se cumpriu integralmente. O dilúvio inundou o planeta. Por fim as águas minguaram, as montanhas apareceram, e no alto do Ararat, montanha de pedras hoje pertencente à Turquia, a arca de Noé afixou-se para testemunho até hoje para toda a humanidade. Aleluia! Mas e quanto ao paradeiro da semente? Onde estava a semente? Diz o texto
E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, no desde seu pai, fê-lo saber a ambos seus irmãos, do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe havia feito, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, aos seus irmãos. E disse: Bendito seja Adonai Elohim de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Elohim a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 27. As multidões que povoavam a terra haviam perecido. Noé e sua pequena família e seus animais eram então os únicos moradores do planeta. E a semente que saíra da mulher percorrer os corpos dos antepassados do patriarca, em qual dos 3 filhos ela estaria? Vamos descobrir juntos? Sim, vamos descobrir agora. Porque Noé profetizou, eis o texto bíblico: Bendito seja o Eterno de Sem, e seja-lhe Canaã por serva, alargue Elohim a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Cão recebe a sua maldição pelo seu delito, sendo o filho Canaã o alvo direto da sentença. Quanto a Jafé, o patriarca Noé, o Noa, declara a sua prosperidade. Mas e quanto a Sem? Noé, de uma forma clara, revela quem é o dono de tudo. Ele claramente revela quem é o proprietário. Ainda que Noé tinha profetizado prosperidade para Jafé, todavia, mesmo Jafé se tornando rico, não seria o dono. Jafé teria que morar nas tendas de Sem. Sem é o dono das tendas. As tendas? Que tendas? O que sugere a expressão tendas de Sem? Estaria Noé falando apenas das barracas de couros, de animais ou de quaisquer lonas ou tecidos? Para entendermos a profundidade dessa expressão, tendas de Sem, é necessário lembrar que estamos falando e pensando nas palavras de um homem que naquele momento era o senhor do planeta. Alguém que acabara de tomar posse de toda a terra e de tudo que nela havia. E isso depois de ouvir do Criador lhe fazer as mais fantásticas promessas, as quais parece anunciar sua satisfação pelo serviço prestado pelo patriarca. Eu não tenho palavras para descrever este homem, este Noé. O homem era de fato muito mais do que o cara, muito mais. Então o que aquele patriarca nos revela quando ele declara que Sem é o dono das tendas? Suas palavras nos revelam que a semente estava no corpo de Sem, pois de fato o planeta e tudo quanto existe pertencem à semente que estiver em Eva. A bendita semente que percorreu a história por 2000 anos e atravessou o dilúvio no corpo de um dos filhos, do filho primogênito de Noé, Sem. Essa semente está em Sem. E essa semente que é dona de tudo. É fácil entender porque Sem é dono de tudo. Por quê? Por causa da semente. É claro. Entre os antigos povos semitas estão os fenícios, hebreus, amoritas, sírios, arameus, árabes, íxos. Surge uma questão curiosa. Por que existem tantos povos semitas? E o termo antissemita hoje refere-se apenas ao povo judeu, ao povo hebreu. Se analisarmos cuidadosamente a trajetória da semente da mulher, anunciada em Gênesis capítulo 3, verso 15, facilmente compreenderemos a fúria universal contra os descendentes de Jacó, também chamado Israel. Sim, é fácil compreender. Porque Deus disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste
com Elohim e com os homens e prevalecestes. Gênesis capítulo 32, verso 28. Evidentemente, Satanás, Satã, está sempre irado desde a reunião no paraíso, quando o Pai Celestial sentenciou que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, que é o próprio diabo. Satanás é a serpente, Apocalipse capítulo 12, 9, capítulo 20, verso 2. A ira da fera cruel, Satanás, é sempre contra a semente. Quem ama a semente, ou quem foi escolhido pelo Eterno para ser o meio de fazê-la germinar, vai sempre ser alvo da ira de Satanás. Satanás é antissemita. Satanás com certeza tornou-se inimigo de Sem, o filho de Noé, desde que o patriarca revelou que a semente estava em Sem. Por que razão? Qual a razão do ódio? Por causa da semente. A semente mencionada em Gênesis capítulo 3, verso 15. A semente é o trauma do diabo. Como o diabo não pôde destruir os descendentes de Sem, não podia impedir que multiplicasse, tratou, portanto, de corrompê-los, sobretudo usando os descendentes de Cão, corrompendo um dos seus netos por nome Nimrod. Nimrod era filho de Cuxi, Cuxi filho de Cão. Esse tal Nimrod ficou conhecido como poderoso caçador na frente de Adonai. Seu orgulho era tanto, a ponto de ser conhecido como que ia à frente, na frente de Adonai. Satanás usou Nimrod para plantar uma outra semente, a semente da idolatria. Idolatria que até hoje perdura na história da humanidade. Quem pesquisar a história da deusa Semíramis e do seu filho Tamuz descobrirá a adoração à rainha dos céus. Já pensou nisso? Leia Jeremias capítulo 7, verso 1 e Ezequiel 8, 14. A importância de Nimrod é destaque no registro bíblico. O texto sagrado menciona os descendentes de Cão, mas dentre eles há um descendente especial, Nimrod. Veja o que diz o texto sagrado. E os filhos de Cão são Cush, Mitzraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Sebá, Vilá, Sebtá, Ramá, Sebtecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedá. Cush gerou a Nimrod. Olha o destaque. E ele começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Eterno. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Eterno. E o princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade, Carné, na terra de Sinar. Desta maneira a terra, desta mesma terra surgiu a Síria. Na Síria edificou Nimrod, Rebotir, Calá. Gênesis capítulo 10, 6 a 12. Note que o princípio do reinado de Nimrod é Babel. Babel igual confusão. Torre de Babel foi inspirada por Satanás, que implantou na mente dos povos a ideia de chegar ao céu independentemente de Deus. Através da liderança de Nimrod e de todos os descendentes de Noé, adentraram numa idolatria toda a humanidade. Porém, Elohim, pela sua soberania e vontade, fez a semente percorrer por aquela geração, até que a bendita semente caiu no corpo de um homem piedoso, vivendo em densas trevas na idolatria, todavia piedoso. Ah, estou falando de quem? Estou falando de Abrão. A intervenção celestial desbaratou a intenção da construção de Torre de Babel e Deus espalhou o povo, mas preservou Abrão. Tenho muito mais que lhe dizer. Mas como o nosso tempo aqui não me permite continuar, apenas quero lhe dizer o seguinte. A descendência de Sem, mencionando novamente, depois da dispersão dos povos, para que, de uma maneira especial, nós pudéssemos descobrir a trajetória da semente da mulher. Essas são a geração de Sem. Se era da idade de 100 anos e gerou a Farxade, e anos depois do dilúvio, e viveu 100 anos depois que gerou a Farxade, e vai continuando, e essa história vai seguindo o texto sagrado, e você vai lendo, e chega em quem? E chega em Terá, e chega em Abrão. E Deus então chama Abrão e diz, sai da sua terra e do meio da sua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Oh, amigo, eu quero encerrar dizendo que a semente estava em Abrão. Oh! Você precisa pegar a Bíblia e ler esses textos.
Vou lhe dar o texto, vou dizer o que você vai ler aí na sua Bíblia. Você vai vibrar com isso, porque diz que Naor já estava velho, então gerou Terá, e viu, Naor depois que gerou Terá, 119 anos, gerou filhos e filhos, viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Sim, essas são a geração de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã, Harã gerou Ló, e morreu Harã estando seu pai ainda Terá lá, naquela terra de Ur. Oh, meu Deus! Então Abrão é chamado por Deus e Deus lhe faz saber que a semente estava nele. Essa semente está em você também. No próximo programa eu vou explicar isso melhor. Ah, com certeza. Essa semente está em você. Essa semente é Jesus, é o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, morreu e ressuscitou, está aqui. Vamos orar. Vamos orar. Deus, como amo a tua palavra. Como amo os teus feitos, eu levanto as minhas mãos aqui, e na autoridade dessa semente, que tem nome, Yeshua, o Mashiach, teu filho querido, sim, na autoridade do nome de Yeshua, me lanço contra os demônios, os males, e digo, demônios perturbadores, soltem essas vidas, e sejam todos abençoados, todos os homens e mulheres, e tenham a glória do eterno em seus corações. Em nome de Yeshua. Amém. No próximo programa, estarei continuando esse assunto e Deus vai mudar